Atenção, senhoras e senhores, vai falar o presidente Ernesto Geisel. Brasileiros, ao findar-se o ano de 1974, em meio à tradicional e auspiciosa quadra natalina, não poderia deixar de me dirigir a todos os brasileiros com uma mensagem cálida de gratidão e de esperança. Gratidão pelo espírito de compreensão resignada e ação construtiva com que enfrentaram as inegáveis agruras deste ano difícil para o mundo todo. E esperança bem fundamentada, em que, vencidos já os problemas mais graves e reajustadas as distorções mais perigosas, 1975 marcará nova etapa promissora no rumo ascendente do país a seus altos destinos. Com 9 meses apenas de governo, não cabe fazer aqui uma prestação de contas. Antecipando aqui, por prescrição legal, me cumpre apresentar o corpo legislativo no início de março próximo. Oferecerei tão somente à meditação dos brasileiros que me ouvem, no sagrado recesso de seus lares, uma interpretação, a largos traços, do que foi o esforço até agora despendido pelo 4º governo da Revolução no cumprimento da dignificante missão que lhe foi deferida. Desde meados de 1973, já se prenunciavam desanimadoras perspectivas para a conjuntura mundial em todos os quadrantes do globo. Acentuava-se dia a dia a disrupção do sistema monetário internacional, sem que se lhe vislumbrasse solução adequada e eficaz, alcançando-se unanimidade apenas numa perplexidade geral, quase de todo paralisante. Os preços de matérias-primas e outros insumos essenciais, e sobretudo os do petróleo e seus inúmeros derivados, começaram a disparar, jogando para o alto as curvas de custo dos produtos intermediários e finais. Seguiu-se a crescente falta de liquidez no mercado internacional de capitais, asfixiando novos investimentos projetados e retardando os cronogramas de muitas unidades de produção em vias de implementação. O comércio entre nações desativou-se celeremente, tolhidos ademais por insólitos obstáculos artificiais de uma nova onda protecionista, praticada até pelas nações de tradição mais liberal, todas as voltas com angustiantes problemas em seus deficitários balanços de pagamentos. A inflação, em recrudescimento, desafiando a engenhosidade dos economistas, acoplou-se à recessão econômica e ao espectro do desemprego contagiante, para compor esse fenômeno singular e quase paradoxal de generalizada estagnação com inflação. Tudo isso, e mais as tensões sociais que se acumularam em consequência, num clima já de si propício aos surtos de violência irresponsável que se propagara pelas mais diversas regiões, desdobraram-se numa crise de confiança no futuro, a qual chegou a abalar a própria estrutura de nações mais estáveis, pela descrença na sabedoria e honestidade de propósitos de seus governantes, quando não no seu próprio sistema de governo, antes reputado modelar. Enquanto isso, o Brasil, por longos meses, se mantinha imune às pressões de toda ordem que lhe advinham de fora, através tanto das trocas comerciais como dos contactos políticos e sociais, e progredia a taxas excepcionais de crescimento econômico, escudado no otimismo sem dúvida sadio e na crença inabalável no futuro desta nação, que despertava para o seu destino de grande potência.
Ante o reconhecido agravamento da conjuntura, entendeu o meu governo, e foi decisão muito meditada e conscientemente amadurecida nos prolongados estudos de situação a que procedeu, que se impunha, desde logo, dar ao país um salutar tratamento no sentido de reajustá-lo com a realidade internacional. Por mais doloroso que viesse a ser, isso seria preferível a que se mantivesse superaquecida a nossa economia, a qual, mais dia menos dia, teria de adaptar-se, e tanto mais brusca e depressiva quanto mais tardiamente, às realidades de uma conjuntura mundial em rápida deterioração, segundo dimensões imprevisíveis. Contou-se, para tanto, com as virtudes inatas do povo brasileiro: compreensivo, tranquilo e bom, capaz de resistir rudes golpes e suportar sacrifícios prolongados com galhardia e ânimo forte. E não nos enganamos. De fato, os 6 primeiros meses deste governo tiveram como tônica o combate persistente e decidido a uma inflação, que de março para abril fez o índice geral de preços ultrapassar o crescimento alarmante de 5%. A inflação própria, gerada no país, somou-se inevitavelmente larga dose de inflação importada através dos preços assustadoramente crescentes de produtos adquiridos no exterior. Necessários, entretanto, não só a investimentos inadiáveis, mas principalmente ao próprio dinamismo de nosso parque industrial, ameaçado de grande ociosidade, e até mesmo ao consumo direto de bens insubstituíveis. Já por volta de setembro, a inflação, ainda da ordem de 1,7% ao mês, tornou-se tolerável. E o que mais importa, desde então está sob um suficiente grau de controle que permite mantê-la mais ou menos estabilizada. Assim chegamos a dezembro com um índice inferior a 34% ao ano. Se considerarmos que nos Estados Unidos da América e da Europa, exceção feita da Alemanha, as taxas anuais de inflação, dependendo do país e do tipo de indicador adotado, situar-se-ão entre 15% e 25%, e que no Japão se elevarão a 30% ou 35%, concluiremos que atingimos posição bastante satisfatória, principalmente porque o mecanismo compensatório da correção monetária assegura entre nós elevada capacidade de absorção pela economia de índices bem mais elevados de inflação do que nos demais países. Tanto assim que, convivendo com aquele elevado nível de inflação, conseguimos expandir nosso produto interno bruto em 1974 a taxa de cerca de 10%, enquanto países do mundo desenvolvido apresentam índices de crescimento irrisórios, quando não se mantiveram estagnados, e na sua generalidade com elevados contingentes de trabalhadores desempregados. Durante o semestre, primeira fase de meu governo, a par dessa persistente combate à inflação e a despeito de sucessivas preocupações de emergência com calamidades que assolaram o país de norte ao sul, inclusive graves surtos epidêmicos, cuidou-se principalmente de sanear, com o mínimo de abalos, mas com determinação, o mercado financeiro nacional, de rearticular o dispositivo governamental de tomada das decisões no mais alto nível, de reajustar a organização da administração pública com a eliminação de órgãos supérfluos ou redundantes e a criação de real importância do Ministério da Previdência e Assistência Social, desdobrado do Ministério do Trabalho, e de elaborar, como cumpria, em continuidade com o planejamento do governo anterior, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento,